Bom dia, bom dia. Vamos começar aqui já enviando aquele sinal para as pessoas, sinal de fogo. As pessoas já se conectarem conosco. Um dia muito frio nas bandas aqui de Volta Redonda. Para dar o primeiro start aqui. Nossa convidada já chegou. Bom dia! Bom dia! Frio dia, por sinal, tá fazendo 19 graus aqui com sol, um negócio absurdamente frio. Bom, meu nome é Anderson Ribeiro, a gente vai bater um papo com a Fernanda Dionísio, a pronúncia aí correta, eu tenho uma terrível dificuldade de pronunciar nomes. Eu tive o Corretíssimo. prazer de receber o portfólio e ver que você é minha colega, você se formou no GB FERP aqui em Volta Redonda. Eu trabalho no GB FERP em Volta Redonda, foi um prazer descobrir isso, foi bem bacana. Bom, e aqui a regra é simples, a gente vai bater um papo e quem mais para falar de você do que você mesmo. Então fala um pouquinho de você pra gente. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Sim, o áudio tá bom. Tá bom? Tá bom. Porque eu não tenho muita habilidade com essas tecnologias. Deixa eu ver se a ainda chefe... Deixa eu ver a chefe, que ela fala aqui. Chefe, tá bom o áudio? Ela que manda o negócio. Esse é um projeto da Tássia Miller, que está aí divulgando, não, está consolidando as informações dos impactos do coronavírus no meio social, na cultura, na arte, no mundo de forma geral. Trabalho incrível dela. E, bom, tá tudo ok? Tá tudo ok. Então vamos lá. Fala um pouquinho de você pra gente. Bem, como você já disse aí, né? Eu me formei na UGB há uns quase 10 anos atrás. Realmente, o serviço social, eu costumo dizer que ele não é uma profissão que você escolhe, ele te escolhe, né? E você exerce isso com muita paixão, porque precisa muito disso para exercer o serviço social me escolheu, né? Eu trabalhei um tempo coordenando uma ONG aqui em Volta Redonda, que se chamava ONG Frutificando. Foi no meio disso que eu descobri o serviço social, né? Porque as instituições precisaram se adequar, né, a toda a lei que estava sendo erguida naquele momento. E depois disso, da minha formação, trabalhei no governo federal, pelo PAC. Deixa eu ver o que mais. Algumas Não, seu comunidades currículo é gigante. terapêuticas. Passou em Vassouras, no projeto básico de especial, de assistência social. Tem um Então, monte de coisa. Vassouras, Não, como não fica acontece, tímida, não. Vassouras? Aqui não é para ficar tímida, não. Fala mesmo o negócio. Pelo Centro Escolar de Restauração de Vidas, o Isso que acontece. Eu fiz concurso de Vassouras, hoje eu sou concursada na prefeitura lá há 6 anos, né? E através da prefeitura de Vassouras, eu pude trabalhar em todos os setores da assistência, né? CRAS, CREAS, abrigo, e uma oportunidade incrível que foi de criar um programa que se chama Rede Acolhedora. Esse projeto se tornou um programa municipal, né? Deu muito certo no município. A gente trabalhava com criança e adolescente em situação de acolhimento, né? Não só as crianças, mas como as famílias das crianças, né? A gente tinha como base evitar o acolhimento institucional e isso foi uma coisa muito legal. A gente deixou esse legado lá em Vassouras, né? O projeto continuou funcionando. E hoje eu estou na Casa Abrigo de Proteção à Mulher, em Volta Redonda, né? A gente trabalha com o acolhimento de mulheres em situação de violência, né? Protegendo essa mulher nesse momento, né, que ela precisa realmente de proteção. E trabalho também no SERV, que é uma comunidade terapêutica que faz o tratamento, né, de pessoas em situação de dependência química, como acolhe também pessoas em situação de rua. E tem sido esse um pouquinho da minha experiência. Ainda tem muito ainda para aprender, ainda muito para construir, mas a O gente nosso tema vai pode concluir, pode concluir. desenvolvendo isso aí aos poucos, né? Acho que
você também tem aquilo que... os temas que você gosta mais de discutir, você acaba que se aprofunda, enfim. Sim, É isso sim. um pouquinho. O nosso tema é exatamente esse, é o aumento da violência doméstica nesses tempos de confinamento, de isolamento, de um provável lockdown em breve. Mas antes eu quero, aqui é meio confessionário o negócio aqui, né? Eu sou físico e ao longo da graduação a gente tinha eu fiz na UERJ, a gente pegava o trem, a gente tinha uma amiga, Débora, que por sinal acho que ela está trabalhando em Vassouras atualmente, e a gente tinha um puta preconceito com ela, assim, tipo, você é serviço social, blá. E depois que a maturidade veio, né, e a experiência com o mundo e com as pessoas veio, eu pelo menos consegui ver claramente o quanto é essencial esse serviço, né, de dar o apoio e o acolhimento para as pessoas. Inclusive eu passei por um processo de depressão e vários problemas e tive que, né, recorrer. E aí tudo se torna muito claro, né? Caramba, como eu era um idiota. Essa era a palavra. Sim. E é uma coisa que, infelizmente, a sociedade brasileira tem isso muito forte. Eu queria deixar isso bem claro e é um pedido público de desculpa para toda uma classe. É porque o que acontece? A gente vem de uma formatação do serviço social, né, lá na sua origem, como aquela mulher boazinha que fazia caridade, né? Sopão 1, sopão 2. Era muito boa. E eu gosto de falar sobre isso porque ainda tem muitas pessoas que Ótimo. pensam a esse respeito, né? Então, assim, a gente precisa deixar explícito, o serviço social, o serviço social, a assistência social, ela é uma política pública, assim como a educação, assim como a saúde. Então, assim, ela é uma política pública que garante direitos, né? A essas, que deve, pelo menos, né? Garante direitos, né? A pessoas vulneráveis ou não, né? Porque a lei diz, ela é uma política para quem dela precisar, né? A pessoa pode, num momento, não ser vulnerável financeiramente, mas precisa de um atendimento. Então, assim, a assistência social, a gente precisa construir esse olhar da assistência social como uma política pública de direito. Não uma caridade, não um espaço que você vai para alguém te fazer uma coisa boa. Não, é um direito seu, garantido pela Constituição. Então, assim, isso precisa realmente ficar claro. E aí a gente desconstrói esses preconceitos, né? Para que eu vou precisar de uma assistente social para me ajudar? Eu não preciso de cesta básica, né? Então, assim, ainda tem essa desconstrução que a gente precisa estar fazendo todo tempo, não adianta. Deixa eu entrar logo no nosso ponto, que é um conflito que eu tive no começo da pandemia. Eu trabalho com modelagem dessas coisas e tal. E eu tinha uma amiga que estava na Noruega, Thaís, e ela falava que ela ficava muito preocupada que o confinamento ia gerar mais óbitos e mais problemas do que a própria pandemia. Depois isso se mostrou que não era tão verdade assim, mas isso ficou guardado numa caixinha. E hoje eu olho e eu queria saber isso. Qual é o aumento dessa violência contra a mulher? A gente pode fazer no primeiro momento ela como geral, crianças, idosos e mulheres. Qual foi esse... E homens também, caso tenha. Qual é o aumento dessa violência por conta direto do confinamento? Então, eu posso mais ou menos, né? Não é um número, né? É um sentimento, mas não é um número exato. Eu não sei que não deve ter. Então, eu posso contextualizar a questão da violência, não só a questão da violência, mas a construção... Por favor. A construção legal disso tudo, porque hoje a gente se encontra, nós mulheres, né, nos encontramos numa situação de proteção. Hoje existem leis que nos amparam, existem leis que nos guardam, né, mas não era assim, né? A gente não saiu do nada cheio de direitos, não. A gente construiu, existe uma construção histórica, muitas lutas para que a gente chegasse até aqui, né? A gente parte lá na Revolução Francesa com muitas desconstruções e construções, e a mulher começando a buscar o seu papel na sociedade, né? Como mulher de fato, que tem direitos, que não é uma propriedade do homem, né? Porque isso precisa ficar claro. Nossa, de onde eu vim, né? Quem eu sou? Nós somos seres humanos de direitos iguais aos dos homens. Não existe diferença, não existe.
Mas para que a gente chegasse hoje, até para poder falar isso, existiu uma construção histórica, existiram muitas lutas para que a gente chegasse até aqui. E assim, ontem eu sentando estudando, né, precisou haver vários decretos para que a mulher pudesse jogar futebol, para que a mulher não fosse dona fosse propriedade do pai ou propriedade do marido, para que a mulher pudesse exigir o direito de se divorciar, porque a mulher não podia. Então, assim, a gente foi construindo ao longo da parte de 1914, por aí, a gente começou a construir no Brasil um aparato legal para que nos desse hoje condições de estarmos protegidas pela lei. Porque, caso contrário, o homem podia agredir uma mulher, a mulher não podia falar dessa agressão. Então, assim, houveram várias construções históricas, né? E tem algo que se destacou em 1994, que foi a Convenção de Belém. Ela trouxe um marco, né, na questão para as mulheres hoje, de direito, de proteção. Então, assim, a gente precisa entender o contexto histórico que a gente viveu, né? De ser uma propriedade para se tornar propriedade de si, né? Eu sou minha. Então, assim, a gente precisa entender para a gente entender hoje o que a gente vive, né? E aí, diante disso, a gente teve a Lei Maria da Penha, que se destacou amplamente. Primeiro, a gente tem a Constituição de 88, que traz a regulamentação de muitas questões que estavam em militância e que foi regulamentado na Constituição. E a partir da Lei Maria da Penha, em 2006, a gente conseguiu estabelecer questões de violência, a questões de proteção à mulher, a questão de punição ao homem, porque, a princípio, o homem, quando agredia, ele ia lá, pagava uma cesta básicazinha e pau na mulher de novo. Então, assim, era uma coisa muito aberta. E foram feitos amarros, né? Foram se amarrando a lei para que hoje a gente se encontrasse numa situação legalmente de proteção, né? E aí eu penso que quando a gente contextualiza, a gente sabe de onde a gente vem, né? Então, assim, eu tenho a mulher tem uma história, a mulher tem uma história de luta. Feminismo não é o oposto ao machismo. O feminismo foi um movimento social, é um movimento social até hoje que estabelece e luta pelos direitos da mulher de não ser agredida, de poder falar, de poder se expressar, de poder votar, né? A mulher até pouco tempo atrás não podia votar. Isso não está tão longe da gente, né? Isso não está tão longe, não é há 1000 anos atrás. Não, foi esse tempo atrás. Então, assim, a gente precisa ter isso bem claro. Quem eu sou, de onde eu vim, qual é o meu contexto histórico e para onde eu quero ir, né? E hoje a gente se encontra nesse momento aí de pandemia, né? Que afeta não só as mulheres, né? Mas afeta a todos nós, né? De todas as formas, né? Todas as classes, vulneráveis ou não. Na verdade, essa semana eu li um texto do Fábio de Mello, do padre Fábio de Mello, ele falando que nós não estamos no mesmo barco. Não estamos. Cada um está na mesma no seu tempestade. barco. A gente está na mesma tempestade. Sim. Então, assim, com seus barcos diferentes, com as suas limitações diferentes, com as suas fragilidades diferentes, cada um tem as suas. Pode ter alguém que não tenha? Acredito que sim. Pode ter pessoas que estão passando tranquilo por essa fase, mas a gente precisa respeitar a individualidade de cada um, né? E aí a gente volta lá para falar da violência, do aumento da violência, né? Mas só fazer um parênteses muito rápido, que me perdoe, mas é uma coisa que você só entende depois que você começa a ler para o homem isso, porque isso tudo que você falou, hoje eu entendo, eu não sei. Eu entendo que teve a construção, mas eu não sei, porque para mim já está tudo dado. Eu sou homem, já está resolvido o negócio. Né? Você não precisou lutar pelos seus direitos, não né, precisei querido? lutar para ser homem. Eu já sou. A mulher não, ela tem que se colocar. E esse tipo de sentimento da luta, de se colocar como tal, eu nunca vou ter essa percepção. E tem coisas elementares. A publicação de artigos científicos
feminina diminuiu na pandemia, dos homens Uhum. aumentaram. Por quê? Porque a mulher acabou que ficou em casa, ela está controlando além da casa a roupa, o fogão e criança e bebê, e o cara está sentado no computador fazendo artigo científico, Pleno. né? Nesse momento agora eu estou fazendo live e minha esposa está lá cuidando do meu filho. Cuidando da Babá, casa, do almoço, acaba que. criança. Sim, Uhum. exatamente, exatamente. Então, essa construção, às vezes, não é nem perceptível para a gente. Uhum. Bom, a gente precisa É assim, de outro mas eu acho cronômetro. que parte do princípio de ter essa sensibilidade de olhar que para que a gente chegasse até aqui não foi fácil, né? Não foi Não. fácil. E a mulher, principalmente, ela precisa entender esse contexto histórico, né? Esse contexto de lutas, esse contexto para poder se posicionar em relação ao homem. Não como alguém que é maior, ninguém é maior do que ninguém. Nós somos iguais, com direitos e deveres iguais, né? E interessante você falar sobre isso, porque essa consciência, como se chegar a essa consciência? Como se chegar a essa consciência? Isso é complexo. Então, assim, Apanhando de todas as amigas. então, a amiga costuma ajudar muito nesse momento, né? De Apanhando de trazer todas elas. pensamentos críticos. Eu acho assim, até para os nossos filhos, né? De ensinar. Eu tenho dois filhos homens, então, assim, de ensinar valores de respeito, valores de atenção, valores do que se fala, às vezes brincadeiras preconceituosas, né? De alguma Já maneira tá, que já está na enraizado. gente, né? Isso. É, é isso É aí. difícil. Isso é difícil. Isso é uma coisa É muito difícil, é um processo educacional, né? Mas eu acho que não como uma imposição, mas eu acho que muito mais por amor, assim, do outro entender que a gente é igual, não tem diferença. Tem diferença sim. em relação a isso, né? Quando a gente parte para esse olhar, né? Porque essa questão de eu sou melhor, eu sou pior, realmente não tem cabimento, né? Apesar de o mundo empurrar a gente para esse lugar, acho que não é. Mas É. voltando um pouquinho à questão da violência, esse aumento em relação ao confinamento, né? Então Especificamente. vamos lá. Vamos definir violência, né? Violência Isso. é uma forma de você agredir ao outro, né? O termo violência no dicionário ele fala com agressividade intencional, mas ontem eu estava pensando sobre isso, eu falei, mas não é só de uma forma agressiva. Eu não agrido o outro só de uma forma assim, explicitamente agressiva. Posso ser muito doce e estar agredindo alguém, né? Posso usar Sim. de palavras, posso usar de formas que vá agredir a uma pessoa. Então, assim, a gente precisa entender esse contexto da agressão, da violência. O que é violência? Né? E esses dias eu estava atendendo uma família e uma pessoa me disse a seguinte coisa. Eu, por muito tempo, uma mulher, inclusive, né, que estava no acompanhamento, eu, por muito tempo, as pessoas me chamavam de chata, ela me falando. Aí ela falou Uhum. assim, mas eu descobri que isso me agredia. E eu comecei a me posicionar pedindo para as pessoas não me chamarem mais de chata. Porque para ela aquilo era uma agressão. Né? As pessoas, ela viveu uma vida inteira com as pessoas chamando ela de chata. E ela chegou numa determinada idade que ela conseguiu ter consciência, depois de muita terapia também, conseguiu ter consciência de que aquilo era agressivo para ela. Você vê uma coisa boba, você é chato, você é chato, você é chato. Então, assim, a gente precisa entender o contexto da violência, né? E no ambiente familiar, aí a gente vai pensar hoje o contexto que a gente vive. Vamos supor, a violência ela acontecia muito, né? Com as pessoas circulando pela casa, né? Um sai para Uhum. trabalhar, o outro sai para a escola, o outro sai para bater perna na rua, enfim, cada um sai e se encontra no final da tarde, né? E nesse final da tarde rolavam as agressividades, as violências, À enfim, noite. fazendo um contexto, né? À noite, né? A gente ouve muito que a violência, principalmente contra a mulher, ela acontece à noite quando todo mundo está dormindo, né? Porque ninguém pode ouvir, né? Então, assim, é uma coisa que a gente ouve muito em relação à violência contra a mulher, né? Hoje está todo mundo dentro de casa, a maioria das pessoas, né? Algumas ainda trabalham, enfim, mas dentro de um contexto geral do isolamento, filhos estão em casa, mãe está em casa. Eu, por exemplo, estou trabalhando home e
plantão uma vez por semana. Então, assim, meu tempo de estar dentro de casa aumentou muito. Então, para todo mundo aumentou muito. E a tendência disso é que, para quem vive situação de violência, a partir do momento que você convive entre... Porque a violência doméstica, a gente precisa deixar isso claro também. Definimos a violência, ok, formas de agressão. A violência doméstica, ela acontece dentro desse ambiente familiar. Sim, Pai, mãe, filho, vô, vó, sobrinho, o primo que veio lá de não sei de onde que tá morando aqui na casa. Então, assim, tá dentro aqui, ó, da casa, né? Essa é a violência domiciliar. E como ocorrem essas violências, né? Tem um site, a Maria da Penha, ele é bem, quem quiser depois dar uma entradinha lá, ele é bem detalhado em relação à questão dos tipos de violência. O que acontece dentro da violência física? A violência física é mais explícita, né? A gente não precisa de muita explicação. Mas, assim, a violência psicológica, temos a violência patrimonial, temos a violência moral e a violência sexual. Lá no site, ele vem bem detalhadinho o que ocorre em cada tipo de violência. Mas esses são os cinco principais tipos de violência que acontece dentro de uma casa. Violência física, psicológica, patrimonial, sexual e moral. Então, se a gente tinha 5 horas por dia junto, hoje a gente tem 20 horas por dia juntos. E aí, qual a tendência? A tendência é que questão de estatística é aumentar, né? A tendência é que isso aumente, né? Se a gente for pensar do ponto de vista do convívio social ali, aumentou. Então, aumentaria a violência. E aí eu fiz um levantamento, eu vou falar de Volta Redonda, porque é a cidade hoje que eu atuo, Volta Redonda e Vassouras, né? Aqui, vamos falar da nossa região. Mas, através do levantamento que eu fiz ontem, junto com as equipes de Volta Redonda, estatisticamente, tanto da promotoria, tanto da delegacia, as denúncias, as ocorrências, elas continuam basicamente as mesmas. Não aumentou e nem diminuiu. A gente está tendo um linear. Voltou. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha. Repete só a última frase que deu uma travadinha. Estou falando que, basicamente, nesse período de março e abril, tá? E um pouquinho de maio, não houve aumento nem diminuição do índice de violência. As mesmas as ocorrências que haviam na delegacia a respeito da violência, detalhadamente, tá? Sobre violência contra a mulher. Continuamos na mesma linha, né? E uma coisa que ficou bem clara é que o que acontece hoje é que as ocorrências, elas continuam acontecendo, só que o fluxo de encaminhamento ele está muito mais rápido. Por quê? Porque outros tipos de delitos, de coisas que aconteciam em relação à violência, roubo, assalto, diminuíram. Então, conforme eles diminuem, a polícia consegue atuar mais em relação... Por exemplo, um exemplo que eu queria destacar. A questão do agressor quando ele está cumprindo medida de afastamento. Hoje, como a polícia está com menos casos, ele consegue atuar mais em relação a prender esse marido que cumpre a medida de afastamento, de proteção, entendeu? Então, assim, Entendi. Foi bem interessante esse entendimento ontem, de que, apesar do que muitas pessoas têm falado, né, e aí a gente vai chegar nas subnotificações também, mas apesar de muito que se tem falado, tanto o Poder Judiciário quanto a polícia, ela tem trabalhado muito mais em relação à violência, porque os outros delitos, eles não têm acontecido com tanta frequência. E esses delitos não deixaram de acontecer. Eles não deixaram de acontecer, acontecem praticamente no mesmo nível, variando. Um pouco mais no mês de março e abril, um pouco menos em maio, mas assim, dentro da estatística, aquilo que já acontecia. Sim. Só que é oscilação natural, mas... o fluxo de atendimento e acompanhamento pelo Poder Judiciário, o Ministério Público, defensor, tem ocorrido muito mais rápido.
E em relação à polícia, quando vai dar o flagrante no agressor, entendeu? Então, assim, Sim, porque de certo isso é modo uma a coisa polícia tá tem mais gente para trabalhar, porque tem mais outros. livre, uhum, porque não está tendo que atuar em outras áreas. Então, isso é uma coisa interessante, porque eu vou falar como mulher, assim, eu me senti mais segura, assim, de pensar que nesse momento existem mais pessoas que estão trabalhando ao meu favor, uma situação de proteção se eu vivesse uma situação de violência, entendeu? Então, Entendi, assim, entendi. praticamente nada mudou. Agora, existe, claro e óbvio, as violências veladas, elas sempre existiram e elas sempre existirão, né? Isso aí não tem como. A conscientização de uma denúncia de violência, né, de você chegar a fazer essa denúncia, ela é muito ampla, né? Porque para isso você precisa ter um suporte de amparo, de proteção. Então, assim, a gente precisa trabalhar muito sobre isso, divulgar que existem lugares que estão para proteger a mulher, né, para que ela fique. Então, assim, isso aí a gente vai entrar no outro ponto mais para frente, né? Mas nesse momento, falando de índice, a gente continua basicamente da mesma forma. Ah, Falando então, do nosso aqui do sul do estado, tá? Concentrando mesmo aqui em Volta Redonda e Barra Mansa. o Gustavo Rossi é um amigo que está na França, ele deu start nesse negócio que eu estou fazendo aqui. Ele perguntou se esse tipo de agressão não tem a ver pela pessoa estar mais tempo com no mesmo ambiente que o agressor e o agredido. Você respondeu isso, a gente disse que é mais ou menos. A gente já tinha falado. A É, questão é, é. se Pode ser antigamente, isso. se antes do Covid, do isolamento, a gente ficava 8 horas juntos, hoje a gente fica 20 horas juntos, né? Pensando pensando naturalmente, deveria ter sido se aumentado, sim, né? Mas hoje a gente continua com um fluxo normal. Não houve grandes mudanças nem para cima nem para baixo, daquela variação mesmo de um mês para outro, tá? Entendi, entendi. Sim. Acho que ia só mandar um oi para a Andresa aqui, que ela chegou para acompanhar a gente. Oi, É, Andresa. e, e aí a gente vai entrar num aspecto acaba que é o que mais ganha visibilidade na mídia, né? Porque essa agressão que você colocou muito bem, essa agressão moral, vamos dizer assim, né? Onde o agressor ele não bate, ele só oprime intelectualmente a pessoa, isso é uma agressão. Não dá muita mídia. Só que a Uhum. questão da agressão sexual e agressão a crianças, isso já dá bastante visibilidade. Você acha que nesse corte específico independente da estatística, né? Porque aí vamos pensar assim, você acha que inclusive a subnotificação pode ter aumentado nesse aspecto específico pelo confinamento? Então, eu até estava conversando com a Tássia, né? Tássia. Péssima para não. Tássia. Eu também. Eu não detenho de informações hoje a esse respeito, porque eu não estou diretamente ligada a essa Uhum. política nesse momento, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter. Eu gosto de ter dados para que eu possa falar, né? E falar do que a gente está vivendo. Mas, naturalmente pensando, né? Naturalmente pensando, e assim, através de alguns contatos que eu tenho tido com o Conselho Tutelar, de uma forma mais informal, falando da questão da violência, né, contra a criança, as coisas estão caminhando no mesmo passo. No Não mesmo houve passo. um aumento significativo. Claro, quando a gente fala de subnotificação, a gente precisa de falar de subnotificação não só no contexto de hoje do Covid, mas no contexto no geral, que existem as subnotificações de todas as formas. Então, tanto para o idoso, quanto para a criança e adolescente, contra a mulher, isso existe, né? Essa violência velada que a gente fala, né? Que ninguém mete a colher na situação e a gente precisa, sim, meter a colher. A gente precisa falar, né? Hoje a própria lei, ela garante que o vizinho faça a denúncia, né? O parente faça a denúncia. Então, assim, a gente precisa falar disso, sim. Só que, linearmente, ontem conversando com o pessoal, a gente Uhum. teve esse entendimento que as coisas hoje
nesse período aí de quase 3 meses, elas não tiveram nenhuma mudança significativa, né? E aí a gente vai pensar, por que não? Aí a gente pensa, porque dados mesmo a gente não tem, né? A gente não tem. Os dados em relação à violência contra a mulher, ele é muito, muito fragmentado. Porque, por exemplo, às vezes, quando existe uma denúncia, né, que a mulher vai para o hospital, ela precisa fazer essa notificação compulsória do que aconteceu. Não só a mulher, tá, gente? Toda pessoa que sofre uma violência, que vai ao hospital, seja idoso, criança, adolescente, homem, porque homem também sofre violência. Enfim, qualquer pessoa, qualquer ser humano, precisa ser feita uma notificação compulsória. O hospital faz esse documento, né? E esse documento, ele é encaminhado para a rede de acompanhamento, né? Só que, às vezes, isso acontece no hospital, vai haver uma notificação, mas não vai haver uma denúncia. Então, assim, são coisas paralelas. Então, assim, existe um... Como que eu vou prender uma pessoa se não existe uma denúncia na delegacia, né? Então, assim, são coisas distintas. A violência, ela é obrigatória quando se chega no hospital. Toda percepção de alguma violência, quem trabalha na saúde tem esse feeling muito claro de que houve uma violência, né? Então, assim, isso precisa ficar claro. Mas a gente não tem, assim, nenhuma estatística, nenhum dado. Pode ser que dê para depois, né? Para depois de que isso tudo passar, se faça um levantamento e consiga se entender melhor esse contexto. Mas hoje, no momento, as coisas continuam normal. Entendeu? Normal. Um outro ponto que a gente tem que encarar, porque está muito frio, gente, não tem ideia, a gente vai ficar muito gelado aqui. Que a gente precisa encaminhar, é uma visão minha, assim, eu não li nada sobre isso, apenas calhou de cair com o nosso roteiro, é que eu não vejo no Brasil, em outros países até um pouco, mas não muito também, no Brasil, um olhar do sistema governamental, seja ele municipal, federal ou estadual, de atuar na questão da assistência social para as pessoas como um problema também da pandemia. Né? Porque, vamos trancafiar as pessoas em casa, vão ficar malucas, igual o Tati falou na Globo News. Tá bom, então você monta um sistema, que seja online ou que seja técnico, é uma profissão essencial, né? O técnico vai lá fazer uma visita, ou algum caso solicitado por telefone, não sei. Não pensaram nisso. Né? Eu acho que não, eu não consigo perceber que tem esse plano. Aí a pergunta vem, existe esse movimento ou está abandonado como quase todos os outros pontos? Todo mundo foi pego de surpresa. É difícil. Esses dias eu estava até comentando com o Daniel aqui, meu filho. Falou, filho, tudo está acontecendo no momento em que todo mundo está tendo que aprender a viver dessa forma. A gente está tendo que repensar as nossas ações familiares, a gente está tendo que repensar as nossas ações políticas. Tudo está sendo, de alguma forma, reconstruído a partir de um isolamento. Como se trabalhar neste isolamento, né? Hoje, o que acontece? O SUS, né? O Sistema Único de Assistência Social, né? A assistência social, ela continua funcionando, né? Não presencialmente do fluxo que a gente tinha antes, né? A gente tem o atendimento por telefone. Todos os dias temos técnicos de plantão, e aí tem a escala, né, do plantonista daquele dia para o atendimento. A única coisa que não tem havido, mas assim, quando existe uma urgência, uma emergência, né, e a situação de violência ela é legalmente, né, uma questão de urgência e emergência, existe o atendimento físico, sim. Não se fica só pelo telefone, entendeu? Apesar das vias de denúncia, muitas das vezes passarem por e-mail, telefone, enfim, existe o atendimento físico, sim, né? Hoje a gente tem aqui em Volta Redonda a CEAM, né? Nos municípios, nem todos os municípios têm CEAM. Então, qual é o órgão que faz atendimento à mulher, ao idoso, à criança e adolescente em situação de violência? O CREAS. A maioria dos municípios, a maioria não, todos os municípios têm que ter CREAS. Então, assim, houve uma situação de violência, vá ao CREAS, tem alguém de plantão para te atender. Só ajuda aqui o físico. CREAS é? Centro de Referência, CR,
EAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social. O que o CREAS faz? O CREAS trabalha com todas as situações que já houve um rompimento de vínculos, né? A violência, ela ocorre porque houve um rompimento de vínculos, né? Não tem mais diálogo, não tem vínculo, enfim, tem várias questões. Então, toda situação de denúncia de violência é encaminhado para o CREAS. Porém, existem municípios que têm políticas, têm equipamentos especializados. Por exemplo, Volta Redonda tem o CEAM, Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Então, assim, no CEAM existe o atendimento para a mulher, entendeu? Então, assim, a gente pode entender que talvez não se pensou num atendimento? Claro que não. Quem pensou que ia estar vivendo isso hoje, gente? Quem pensou que ia estar preso dentro de casa sem poder... Quem que ia imaginar uma coisa dessa? Quem que ia planejar uma política pública para um momento de isolamento? Ninguém. Nem assistência, nem saúde, nem educação, nem ninguém. Não dá para pegar uma política e colocá-la na cruz. Falar assim, aqui, ó, você está na cruz porque você não está cumprindo o seu papel. Não, nenhuma política, exceto a saúde, né? Porque a saúde é o nosso mártir, né? Ele está cumprindo perfeitamente, além das suas condições, porque também não se foi planejado, o atendimento à população hoje. Não só no Brasil, mas no mundo. Né? Então, assim, a gente não pode, eu acho que a pergunta deveria ser o que temos conseguido fazer nesse momento? Porque todos os espaços públicos têm pessoas que são público que vai estar em afastamento, como os decretos municipais. A pessoa tem, não sei, não lembro direito, mas é diabetes, tem algumas questões que todos os vulneráveis, diabetes, hipertenso, acima de 60 anos. Isso, então, assim, essas grupo pessoas. De vulneráveis. Todo equipamento tem vulnerável. Então, vamos lá. Se na minha equipe tinham 5 pessoas que trabalhavam e 2 são vulneráveis, e aí, o que eu faço? 3. Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou atender? Se eu poderia fazer uma escala de 5 dias. Então, entre 3 funcionários, eu vou ter... Porque a gente tem que falar da precariedade do trabalho, né? No âmbito público, que a gente sempre trabalha com menos do que a gente precisa, né? Então, aí eu já tenho que me desdobrar com essas 3 pessoas. Então, assim, não vejo como algo que jamais poderia ter sido planejado. A gente está planejando com o decorrer do que está acontecendo. Muitos municípios têm instituído um programa de atendimento online com telefone, né? Com psicólogos. Eu acho isso bem legal, porque você dá esse suporte, né, emocional para essa pessoa nesse momento, de alguma forma, né? Para ela verbalizar, se expressar, enfim, se for detectado, precisa ir para um médico, psiquiatra, vai procurar equipamento. Então, assim, a gente está se organizando como a gente pode, né? Assim, e sem colocar ninguém na cruz, porque nenhum de nós imaginávamos que estaríamos vivendo esse momento. Quem quer pensar nisso? Ninguém, né? Então é adequar conforme a realidade. Alguém aqui passou rápido, alguém de fora estava dizendo, acho que é na França, que lá eles disponibilizaram 24 horas para auxílio psicológico, exatamente o que você estava falando, que alguns municípios fizeram. Aqui em Volta Redonda eu acho que não tenho certeza. A Andresa perguntou uma questão... Eu só não sei se é 24 horas. Volta Redonda tem sim. Eu só não sei se é 24 horas, eu não sei dizer. Ela fez uma pergunta aqui, a questão da agressão psicológica, né? Se isso é cabível de denúncia. E ela dá uma sigla aqui, DEAM. D-E-A-M. Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher. DEAM não. Aqui, a DEAM, como que a gente faz uma denúncia de violência psicológica? O WhatsApp hoje, ele é uma ferramenta ele é uma prova de violência. Então, assim, geralmente você dá print e você pode imprimir, ou se... Depois eu vou falar dos canais de denúncia, mas isso é um documento de violência. Por quê? Vamos supor, você tem um ex-companheiro e ele fica fazendo... Olha, se você não voltar comigo, eu vou te esperar. Olha, se você não fizer isso, porque isso é violência psicológica.
emocional, enfim, tudo englobado aqui. Dá print nisso. No momento que você faz a denúncia, isso aqui é prova para a violência que você está vivendo. Entendeu? E geralmente essas pessoas, né, essas pessoas que cometem a violência, no caso aqui o homem, ou não são homens, às vezes existe um relacionamento homoafetivo e o companheiro ali exerce aquela violência também, né? Então, assim, a gente precisa hoje pensar em tudo. Mas isso serve de prova. Então, assim, dá print, imprime, para que isso seja anexado ao processo. Então, assim, existe áudios. Hoje os celulares têm um recurso, né, que eu não sei utilizar, mas que você grava as conversas. Então, assim... Tem um aplicativo, né? Então, grave a conversa. Isso serve de prova para a violência psicológica que você tá sofrendo. Então, assim, é possível, sim. Ir para a DEAN ou presencialmente fazer denúncia ou via e-mail, que depois a gente vai passar detalhadinho os canais de denúncia. Bom, Andressa, respondido a sua pergunta, pode, junta tudo e denuncia esse cara aí. Ou a Denuncia cara. mesmo. Ou a cara. A gente nunca sabe. Essa questão, eu acho esse ponto muito, muito típico. Eu morei na Argentina um tempo e eu percebi aqui do lado. E é muito diferente a sociedade. E é algo aqui do lado. Essa questão do não mete a colher, sabe? Briga de marido e mulher não mete a colher. Pode ser. A carne lá é boa mesmo? Sim. Tipo, não tem nada no Brasil parecido. Ai, meu Deus. Enfim, desculpa, Brasil, mas na carne. Oh, meu Deus! Eu ainda vou lá só por causa da carne. Pode ter certeza. E essa questão, com o americano isso ainda é mais forte, né? Se ele vê uma violência do outro lado, o cara pega o telefone e liga para a polícia. Aqui tem muito esse respeito. Agora é uma pergunta que veio agora na cabeça, né? A gente tem muito esse respeito à propriedade do outro. Isso não tem a ver com o que a gente começou na conversa, é que a mulher é vista como propriedade do outro, e aí o cara não liga porque como é o carro do outro, é a mulher ou a casa, que é tudo a mesma coisa, aí ele não se mexe. Não sai daí isso, ou eu estou viajando muito? Então, eu acredito que sim, mas eu acredito também na questão da omissão das pessoas. Isso não é problema meu, sabe? O município de Volta Redonda, há um tempo atrás, fizeram uma campanha, se eu não me engano foi o ano passado, em briga de marido e mulher, você mete a colher sim. Por quê? Porque precisa ter um jeito para falar isso. Mas por que o que acontece? Eu vou me meter, depois a mulher vai voltar com o marido e eu ainda vou ficar de ruim na história, né? A gente ouve isso. Sim, né? é o colorário dessa proposição. O cara fala Sim. Isso por quê? Porque quando depois vai voltar eu vou ficar com um cara grande. Sim. Então, vamos falar o português claro. Porque é isso que as pessoas dizem. Porque quando você sabe de violência contra o idoso... Cara, você vai logo lá denunciar, porque o idoso ele é uma pessoa que já não detém de uma forma de se proteger, assim como uma criança, né? A criança, quando você fala assim, nossa, gente, essa semana mesmo eu recebi um caso, vou ficar sabendo de um caso de uma criança que a criança é paciente psiquiátrica. Então, assim, ela estava em processo de mudança de medicação. E estava muito agressiva. Então, fizeram uma denúncia no Conselho Tutelar porque a criança estava gritando e falando que a mãe estava espancando a criança. Então, assim, a gente precisa ter profissionais com muita competência para que se não cometa erros, né? Agora, em relação à mulher, não. A mulher é adulta, ela é capaz, então ela que se vire e resolve o problema dela. Eu não vou me meter nisso. O pensamento é esse. Sentimento com o animal é tão... O cara vê o cara jogando um cachorro, sei lá, do carro. O pessoal faz campanha pelo WhatsApp para descobrir o agressor do cachorro e para a mulher. Mas eu fiquei pensando que tem uma... Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando um pouco. Tem uma mistura da questão da briga. Briga no sentido de a gente tem um relacionamento e a gente bate boca porque um quer azul, outro quer verde. Isso é uma coisa. Agora, quando isso vai para uma agressão, aí você não pode botar a mesma frase nas duas ações, né? Realmente, uma briga de que é azul ou verde, você não tem que se meter porque não tem, é o problema deles. Só que quando o cara, sei lá, xinga, ofende, expõe publicamente, que é as coisas que a gente mais vê que aparecem na internet, isso já é uma agressão, não é uma discussão familiar.
É. E aí eu acho que aí é onde o cara tem que interferir e por conveniência, como você disse, concordo com você plenamente, por conveniência vai tudo pro balaio do ele se vira e problema dele. É. Eu Então, acho. assim, a gente precisa, dentro desse processo, desse contexto histórico que eu trouxe, eu acho que a Sim, gente foi vive incrível. um outro momento histórico, um outro momento de aprendizado, de consciência de que eu devo denunciar as violências, sim, entendeu? Mas com entendimento, quanto esse exemplo que eu dei em relação à criança e adolescente, até de ir procurar conversar com o outro, porque às vezes a gente se afasta. Mas se você tem um vizinho, que você tem o um mínimo de relacionamento, né? De convivência, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está precisando de ajuda? Eu posso ajudar com alguma coisa, né? Assim, não se mostrar uma pessoa é, alienada àquele assunto, entendeu? Isso não me diz respeito. Para que eu vou querer saber disso? O problema não é meu, né? O problema não é meu. É. Então, assim, Isso traz um. às vezes, essa semana passada, eu acho que foi, ou essa semana, acho que foi semana passada, você viu um vídeo de uma live que umas amigas estavam fazendo? Não. E as amigas perceberam a violência. Oi? Pode falar, pode falar. Tá normal. Tá vendo? Nessa live que esses amigos estavam fazendo, uma amiga percebeu que a amiga estava mouse. E aí ela começou a conversar com ela. Aí foi quando ela falou: Olha, eu sofri uma violência, fulano, você chegou a assistir? Não, não É, assisti. Então, foi um vídeo assim, tipo assim, 5 amigos estavam ali se encontrando, não sei o que, aí uma amiga percebeu que a outra estava esquisita. Aí ela foi e falou com ela: Olha, tá acontecendo alguma coisa, sei que. E ela foi, falou que o cara tinha agredido, não sei o que. Aí eles ligaram para a polícia, ela armou uma situação, ligaram para a polícia. Nisso que a menina falou: o interfone tocou, é para você, desce lá. Nisso que ela foi e trancou a porta. Porque os amigos fizeram a denúncia de que o cara tinha agredido ela, e aí quando ele já foi pego em flagrante. Eu não sei o decorrer da história, mas a situação foi essa. Entendeu? Então, assim, a gente pode sim, né? E ser sensível. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa que falta. Infelizmente, eu tenho falado muito isso para todas as pessoas. Eu não acho que a gente vai mudar por causa da pandemia. Quem é bom vai continuar sendo bom. Quem é ruim vai continuar sendo ruim. Não adianta ter esse sonho. Porque a pandemia vai mudar as pessoas. Não vai. Eu Não acho vai. que a pandemia vai fazer esse. Aí eu já tenho. Eu conversei com gente de tudo quanto é lugar nessa minha campanha aí que a Tássia me colocou. E eu acho que a pandemia o que ela está fazendo é expor os problemas de forma gritante, todos. Uhum. E a partir disso as pessoas vão melhorar. Algumas vão melhorar, outras vão ser. Eu acho que alguma melhora vai ter porque as coisas se tornaram mais perceptíveis, né? Assim, o que deve ser feito por A, por B, por C. Acho que isso vai ficar muito claro. Acho que a coisa vai piorar um pouco mais daqui para frente. Agora, uma coisa que eu ia te interromper é que a gente está no caos. Porque tudo que você disse as pessoas têm que se aproximar, as pessoas têm que tomar conta um do outro, né? Tem que ter essa visão coletiva, tem que ter o discernimento de ter uma escala de violência, quer dizer, até onde, de violência não, de percepção do problema, né? Daqui para lá é violência, então eu tenho que atuar. E a gente está exatamente no outro lado, a gente está no nosso sistema, não é no Brasil, isso é no mundo, está nos levando para um individualismo absoluto e para uma radicalização de azul e branco, de preto e branco. Você não tem mais, não tem nem 50 tons, não tem nenhum tom de cinza, não tem mais nada. Ou é uma coisa ou é outra. Então, ou o cara vira um super denuncista e denuncia tudo e monta um blog, qualquer coisa que ele vê ele denuncia, ou ele se omite completamente da coisa. E isso vai ser um problema, né? Porque não sei como solucionar isso. Mas olha só, você trouxe uma coisa tão macro. Eu penso que as coisas são micro. Micro. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente físico não, assim. mas a É o gente não universo que arruma. quer mudar. Olha só, pensa bem. A gente é assim. A gente quer mudar o mundo, mas a gente não arruma a nossa cama. Aí você quer fazer uma coisa tão grande que você não dá conta de fazer o que está perto. Então, assim, por que montar um blog? Se você tem uma situação de violência, você não precisa ter um blog para poder denunciar. Você vai aos órgãos de competência. Então, assim, eu moro, né? Eu moro num prédio, numa rua, né? Se eu der conta de perceber as pessoas que estão aqui em volta de mim, já está muito bom.
Porque se cada um tiver essa consciência, a gente consegue ir avançando, mas as pessoas não têm, a gente não tem empatia hoje pelos problemas dos outros. O problema do outro é do outro, eu já tenho os meus. Eu não sofro violência, né? Mas eu tenho os meus problemas. Então, eu que cuide dos meus, você cuida dos seus, meu vizinho que cuida do dele, e tá tudo bom, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que ter esse mínimo de empatia e de pensar no micro. Você fazer o que está aqui perto de você para fazer. Ah, eu tenho um vizinho, igual hoje estava essa questão do idoso. Ah, eu tenho uma vizinha idosa, eu posso me oferecer para poder ajudar? Ou eu tenho uma pessoa em situação de rua na minha rua. Eu tenho uma pessoa em situação de rua na minha rua. Ele é meu vizinho. Então, o que eu posso fazer para ajudar ele, eu faço, entende? Ele não se caracteriza hoje, não quer morar dentro, junto com a família, quer morar na rua. Então, eu tenho que fazer o que está perto de mim. Não é eu querer fazer coisas grandiosas, se eu não faço nem o que está perto de mim para poder fazer. Então, isso, para mim, não serve. A pessoa que quer fazer coisas muito grandes e não começa fazendo pelo que está perto, já está errado. Entende? Então, Entendi. eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus amigos, eu tenho que perceber isso nas pessoas que eu convivo. Você tá bem? Você não tá? O que eu posso fazer para te ajudar? Não querer mudar o mundo sem eu ter aproximação com essas pessoas que eu convivo diariamente. Entendeu? Eu penso dessa forma. É um grande dilema que eu tenho. Eu acho que, na verdade, acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. É uma coisa de cima para baixo, né? Porque acaba que quando você vai de baixo para cima, você precisa de que as pessoas estejam capacitadas para entender isso tudo que a gente está falando. E nem todas. Você pegar boa parte da população, tipo, sei lá, 40%, vai ver essa live e não vai entender nada. Por quê? Porque elas não estão num momento delas de perceber esse discurso fino. Então, essas pessoas têm que ter uma política de baixo para cima, né? Meio que impositória. E por outro lado, quem tem... Ih, travou. Você ouviu tudo que eu falei? Sim? Ou não? Ou tá gravado? Travou. Alô? Ih, travou. Volta. Tá me ouvindo? O Daniel está funcionando? Só para saber se é o meu aqui ou lá. Oi. Agora voltou. Deu Voltou? Uma travada. Acho que foi internet aqui. Ou aqui, que a Viva que estava terrível. Então, olha a propaganda! Propaganda negativa. Vivo, você é horrível. É o morto. Aqui em casa, pelo menos. Então, eu acho que tinha que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Agora a gente está com o tempo meio apertado. Fala pra gente dos canais de denúncia. Sim, vamos lá. Tem uma apertada. Como que eu deixei anotadinho aqui? 7 minutos. Peraí, algumas considerações, tá? Eu vou ler essas considerações só para ficar mais rápido, tá? Sim. No caso da denúncia, quando a mulher vai fazer a denúncia na delegacia, ou e-mail, ou telefone, tá? Quanto mais elementos a vítima oferecer ao atendente, é fundamental para o deferimento do afastamento, como também para a prisão, tá? Então, assim, quanto mais provas tiver contra o agressor, WhatsApp, foto, testemunha, áudio, sempre levar, tá? Sempre manter endereço atualizado. Por exemplo, quando dá a medida de afastamento, né? O homem tem a medida de afastamento e de proteção à mulher. A mulher sempre manter esse endereço atualizado para quando houver a necessidade de prorrogação de medida, isso tá sempre certinho, tá? Caso haja indeferimento, é uma coisa importante. Caso haja indeferimento inicial de afastamento, a mulher deve procurar a Defensoria Pública ou diretamente o Ministério Público. Por quê? Porque às vezes há no início um indeferimento, mas não que isso não possa ser resolvido com mais provas dentro desse processo, tá? Vamos falar sobre o acolhimento. A gente tem 2 casas de proteção à mulher em situação de violência. Ok, Fernanda, a mulher foi agredida. Não existe a possibilidade de ela voltar para casa, convívio lá com o agressor. Não existe essa possibilidade. O que a gente faz, né?
Primeiro é feito o RO, registro de ocorrência, e existem duas casas de atendimento, que se chama, né? O que a Casa de Volta Redonda é? Ela é uma casa de passagem, tá? Aqui, que fica situada em Volta Redonda, só que ela faz parte de um consórcio entre 7 municípios. Bom, vamos começar. Resende, Barra Mansa, Coatis, Pinheiral, Vassouras e Barra do Piraí. E a Volta Redonda que é sede, tá? Então, assim, esses 7 municípios se consorciaram para atender essas mulheres. Então, é uma casa de proteção que ela pode ficar ali até 15 dias, até que ou que saia o deferimento, ou que ela entenda que é melhor ela ir embora para casa de uma família mais distante. Aí depende muito da situação, tá? E existe a casa estadual, que fica no Rio de Janeiro, né? Que é uma casa de mais longa permanência, pode durar até 4 meses o acolhimento dessa mulher. Então, existe sim, tá, gente? 2 formas de se proteger essa mulher, com esses 2 tipos de acolhimento. A mulher não tem como voltar. Temos lugar para acolher essas famílias, tá? Hoje a gente tá, né, tem a questão do Covid, então a gente tá sempre pensando na questão de saúde de todos, mas as portas estão abertas, tá bom? Os canais de denúncia. Hoje a gente tem o Disque 180, tá? Que pode ser feito a denúncia. O telefone da DEAN. DEAN. Não é DEAN. DEAN, tá? 988338157. Tem o Disque Ministério Público, que também lá você faz a denúncia, que é o 127, tá? Temos o telefone do CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Volta Redonda, tá? Que é 3339-9215, tá? E nós temos 2 e-mails, que são e-mails direto de denúncia de situação de violência, que é o e-mail da Defensoria Pública, que é ddp volta redonda urgências@gmail.com. E tem um outro e-mail que é da Polícia Civil, tá? Que também é um e-mail de denúncia de situação de violência, tá, gente? Para a situação de violência. dedic, DEDIC, pcivil.rg.gov.br. Todos esses são os nossos canais aqui de Volta Redonda e os outros são estaduais, exceto a CEAM, tá? A CEAM, no caso. Ou exceto os outros, todos são estaduais que podem ser feita denúncia. E cada cidade existe o CREAS. Então, é só entrar na internet, telefone do CREAS de tal cidade, que lá você também pode estar fazendo a sua denúncia. Tá, depois eu vou botar tudo na descrição direitinho para ficar ótimo. Claro. Bom, primeiro, já estamos fechando aqui, agradecer muito a sua aula. Mais uma vez eu aprendi e mais uma vez essa pedra bruta sofreu um polimento bastante abrasivo. Obrigadíssimo. Que medo. Foi ótimo o papo. Bom, primeiro, por toda a coincidência de a gente ter um vínculo com a mesma instituição, foi muito bacana. Acabei de mandar para a chefa o seu contato, ela deve estar assistindo, provavelmente. Obrigado legal. por tudo. Obrigado por esse trabalho. Sempre que precisar, eu estou aqui, tá bom? Tá. Obrigado por esse trabalho seu. Deixa eu falar uma coisa rápido, antes que eu me esqueça. Minuto. A gente tem aqui em Volta Redonda um programa, isso é um programa meu que uma amiga fizemos juntas, se chama Mulheres Acolhedoras. São grupos, agora a gente está parado, né? Mas são grupos que nós fazemos com mulheres que sofrem qualquer tipo de violência. Gente, eu estava esquecendo disso. A gente funciona semanalmente, tá bom? E qualquer coisa, pode pegar meu telefone aí de contato, que a gente passa maiores informações e faz esse acompanhamento com a mulherada aí. Tava esquecendo disso. Eu acho que eu também esqueci. Passou. Tá aqui, eu esqueci, desculpa. Bom, se chama Mulheres Acolhedoras. Pode ser, eu estou montando a página ainda no Instagram, tá? Mas a gente pode me adicionar, que a gente troca uma conversa e podendo ajudar, a gente está aqui para ajudar. Ok, brigadão. E agradecer a Tássia também por esse
Esse grande, é uma ação que é uma coisa curiosa, né? As pessoas, isso é uma coisa que a pandemia trouxe. As pessoas estão se organizando para trazer o que é importante. A gente tem 30 segundos. Beijo, abraço, brigadão, sorte Beijo. aí. Fica Abraço com para todo Deus, mundo. tá? Tchau, Tá tchau. Fica com joia. Deus. Tchau, gente. Obrigada.